Vamos resolver essa questão clássica de trigonometria que apareceu na UFC em 98 e que está presente nos livros do professor Marcelo Rufino. É uma questão muito interessante que envolve análise das raízes de uma equação trigonométrica. Na questão nós temos essa equação daqui, onde o P e o Q que aparecem nessa equação são constantes. A questão fala que eles são números reais não nulos, ou seja, cada um deles é diferente de zero. Fala também que o P é maior do que o Q e que o P é maior do que zero. E aí a questão quer que você descubra qual que deve ser o resultado da divisão de Q dividido por P, de modo que essa equação daqui possua exatamente 3 raízes reais, sendo que o x está no intervalo fechado de 0 até 2π. E o que significa dizer que essa equação tem exatamente 3 raízes reais? Isso significa que existe exatamente 3 valores de x nesse intervalo que satisfaz essa equação. Ou seja, ao substituirmos cada um desses 3 valores de x aqui, essa expressão aqui do lado esquerdo será exatamente 0. Essa questão pode parecer muito complicada, mas vem comigo que a gente vai resolver ela passo a passo. Como a questão quer que você determine o valor de q sobre p, então talvez seja interessante a gente dividir essa equação aqui por p, porque ao dividir ela por p, por exemplo, aqui vai ficar q sobre p, então ao dividir por p vai aparecer esse q sobre p. Então vamos ver o que acontece se a gente fizer essa divisão. Então ao dividir essa equação por p, teremos que dividir cada uma dessas parcelas aqui por p, ficando com cosseno ao quadrado de x menos p mais q sobre p, vezes cosseno de x, mais q sobre p igual a 0. Observe que aqui nós ficaríamos com 0 sobre p, que é igual a 0. Agora vamos tentar trabalhar com essa equação aqui para tentar deixar ela um pouco mais amigável. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser separar essa fração aqui em 2 frações distintas. Então eu vou reescrever aqui o cosseno ao quadrado de x, e aí fazendo p dividido por p, isso vai dar igual a 1, e aqui eu vou ter q dividido por p, então vai ficar mais q sobre p, e aí eu vou repetir o resto da minha equação. Agora vamos tentar eliminar esse parêntese aqui fazendo a distributiva, multiplicando isso pelo cosseno de x. Então eu vou novamente repetir aqui o cosseno ao quadrado de x, menos, e aí eu vou ter aqui 1 vezes cosseno de x é igual a cosseno de x. E aí eu tenho aqui esse menos aqui de fora, vezes o q sobre p, vezes cosseno de x. Então vou escrever aqui, menos q sobre p vezes cosseno de x. E aí o restante da equação fica igual. Agora, olha só que interessante. Aqui eu tenho cosseno ao quadrado e aqui eu tenho cosseno. Então eu posso colocar o cosseno de x em evidência. Então escrevendo aqui cosseno de x, abrindo parêntese, e aí eu faço cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno de x vai ser igual a cosseno de x. E aí menos cosseno de x dividido por cosseno de x vai ser igual a menos 1. Então colocamos o cosseno de x em evidência. E observe que aqui eu também posso colocar aqui, por exemplo, menos q sobre p em evidência. Então eu vou escrever aqui menos q sobre p, e aí eu vou fazer menos q sobre p vezes cosseno de x dividido por menos q sobre p, vai sobrar somente o cosseno de x. Então eu vou escrever aqui cosseno de x, e q sobre p dividido por menos q sobre p é igual a menos 1. E isso tudo tem que ser igual a 0. Agora olha só que interessante que nós obtivemos. Aqui eu tenho cosseno de x menos 1, e aqui eu também tenho cosseno de x menos 1. Então podemos colocar esse cosseno de x menos 1 em evidência. E aí dividindo essa expressão aqui por cosseno de x menos 1, vai sobrar somente o cosseno de x. Então vamos colocar aqui o cosseno de x dentro do parêntese, e dividindo essa expressão aqui por cosseno de x menos 1, vai sobrar somente o menos q sobre p. Então vamos colocar menos q sobre p dentro do parêntese, e tudo isso tem que ser igual a 0. Uma observação é que essas contas que eu acabei de fazer não vieram na minha cabeça assim que eu vi a questão. Eu tentei várias manipulações até perceber que dava para chegar nessa expressão simplificada. Então olha só o que nós obtivemos. Obtivemos que isso multiplicado por isso é igual a 0. Para que um produto seja igual a 0, pelo menos um deles tem que ser igual a 0. Então, para que essa equação aqui seja verdadeira, precisamos que ou o cosseno de x menos 1 seja igual a 0, ou então o cosseno de x menos q sobre p seja igual a 0. Observe que essa parte daqui ela não depende do valor de q sobre p, então podemos resolvê-la. Passando esse menos 1 aqui para o outro lado, vamos obter que o cosseno de x é igual a 1, e os únicos valores de x no intervalo de 0 até 2π que tem o cosseno igual a 1 são o x igual a 0 e o x igual a 2π. Então com isso a gente já descobriu 2 raízes da nossa equação. Então esses 2 valores de x aqui, eles satisfazem a equação. E a questão, ela quer que a nossa equação, ela possua exatamente 3 raízes reais. Então, se essa parte aqui da equação ela possui 2 raízes, então para atingirmos o nosso objetivo, precisamos que essa equação aqui tenha exatamente uma raiz. Ou seja, queremos que exista apenas um único valor de x que satisfaça essa equação. Então vamos trabalhar com essa equação daqui. Vamos passar esse menos q sobre p para o outro lado, ficando com cosseno de x igual a q sobre p. Agora vamos trabalhar um pouquinho com o círculo trigonométrico. Isso aqui é uma circunferência que tem raio igual a 1 e ela está centrada na origem do plano cartesiano. E o eixo horizontal
ele representa o cosseno do ângulo. O que isso significa? Se eu traçar um ponto nessa circunferência e unir esse ponto à origem, isso formará um ângulo com a parte positiva do eixo horizontal. Nesse nosso exemplo, esse ângulo em radianos é igual a 0,2π. E aí, se eu projetar esse ponto no eixo horizontal, isso vai me dar um número. E esse número aqui, ele é exatamente o cosseno desse ângulo daqui. Vamos fazer esse ângulo aqui variar para a gente ver o cosseno dele variando. Agora nós temos um ângulo de 0,8π e o seu cosseno é de menos 0,809. Agora nós temos um ângulo de 0,6π e o seu cosseno é de menos 0,309. E agora temos um ângulo de 1,3π e o seu cosseno é de menos 0,5878. Agora, olha só que interessante. Se eu descer verticalmente a partir desse ponto até tocar o outro lado da circunferência, teremos esse ponto, e aí traçando um segmento desse ponto até a origem, formaremos esse outro ângulo daqui, que nesse nosso exemplo é igual a 1,25π. Então, observe que nós temos dois ângulos cujo cosseno é exatamente o mesmo valor. Então, por exemplo, se a gente dissesse que o Q sobre P ele vale menos 0,7071, então teríamos dois valores de x que satisfaz essa equação. E como nós já temos duas raízes, ficaríamos com um total de 4 raízes para a nossa equação original. E nós não queremos isso, nós queremos que fique exatamente 3 raízes. Então, será que existe algum valor entre menos 1 e 1 que tenha apenas um único ângulo associado a ele? Aparentemente, para cada valor nesse intervalo, parece que eu sempre tenho 2 pontos. E se eu trouxer esse ponto aqui até aqui? Bom, aparentemente os 2 pontos viraram um único ponto. Mas observe que eu ainda tenho 2 ângulos associados a ele. Um é o ângulo 0 e o outro é o ângulo 2π. E esses valores, eles já são raízes da nossa equação. Então, se eu escolhesse, por exemplo, Q sobre P igual a 1, então teríamos apenas 2 raízes na nossa equação, sendo que nós queremos 3. Então, esse valor não serve. Mas se eu mover os meus pontos até aqui, novamente os 2 pontos viraram um único ponto e os 2 ângulos viraram o mesmo ângulo. Então, o menos 1 ele é o único valor que terá um único ângulo entre 0 e 2π, cujo cosseno é igual a ele. E fazendo o Q sobre P igual a menos 1, teremos que a nossa equação original terá exatamente 3 raízes, que é o x igual a 0, o x igual a π e o x igual a 2π.